Lula vai ganhar a eleição deste ano com vantagem de quase 8 milhões de votos, segundo a nova Márcia Sensitiva chamado César Calejão. Vamos lá. Agora sim, Bezi, essas pesquisas que mostram o Flávio... Veja, a questão não é desacreditar pesquisa ou não. Agora, qualquer pesquisa, literalmente, é conduzida por grupos que têm uma determinada agenda, que adotam um determinado método. Se você ouve a pessoa presencialmente ou não, ninguém está dizendo que a eleição vai ser fácil, que está ganha, ou nem nada disso. Tá? Agora, e eu posso estar errado, vou dizer aqui para vocês. Eu acho, na minha análise, é que o Flávio Bolsonaro é um candidato muito mais fraco do que o Jair. Principalmente porque, na ocasião, o Jair utilizou a máquina pública de uma forma ímpar. Maior estelionato eleitoral da história, Bezi. O cara usou 200, 300 bi da máquina pública para tentar se reeleger, dando benefício para taxista, para caminhoneiro, adiantando recebimento disso e daquilo, utilizando a Caixa Econômica Federal, uma caralhada de coisa. E ainda assim ele consegue perder. O Flávio não tem o telhado de vidro, ele tem a casa inteira. Agora, tem gente que está tentando forçar a barra porque não aguenta mais, não quer mais o Lula. E não só gente de direita, inclusive. Tem muita gente forçando a mão para que a coisa o Flávio ganhe um caráter um pouco mais competitivo do que ele de fato tem. Vai ser uma eleição fácil? Não, não vai. Porque no limite, muita gente que se diz isentão, o muro balança, o cara cai para o lado direito. E tem muita gente que diz que quer que o Lula vença, mas não quer. Quer que o bolsonarismo reassuma, porque aí ganha maior ênfase antagonizando o processo. Sim. Bicho, eu não sei, eu continuo achando o Flávio Bolsonaro um candidato fraco. Vamos ver o que vai acontecer. Reconheço que não vai ser fácil, mas me parece que é uma disputa menos apertada do que foi com o próprio Jair. Sim, você trouxe aqui, falando de pesquisa, vamos mostrar aqui a Paranauê Pesquisas. Paranauê. O Flávio Bolsonaro tem 44,4% e Lula 43,8%. A Atlas Bloomberg também já tinha trazido esse cenário de empate técnico aqui no segundo turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio B empatariam tecnicamente no primeiro e no segundo turno se as eleições fossem hoje, diz pesquisa divulgada pelo Instituto Paranauê Pesquisas. Flávio, por outro lado, aparece numericamente à frente de Lula no segundo turno. De acordo com o levantamento, um eventual segundo turno entre o atual presidente e o senador, Flávio leva a vantagem numérica de 44,4% e Lula com 43,8%. Tem aqui Lula com Ratinho Júnior vencendo, Lula com Ronaldo Caiado vencendo. Também, no comparativo entre os dois pré-candidatos, Lula apresentou queda de 1 ponto percentual nas intenções de voto, no comparativo com o levantamento divulgado pelo mesmo Instituto em janeiro de 2026. O petista caiu de 44 para 43, já o senador Flávio B cresceu e passou de 42 para 44 no mesmo levantamento. Para o levantamento foram entrevistados 2.080 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,2 percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Tá? No primeiro turno eles têm empate técnico. Aqui 39,6 para o Lula, 35,3, está bem, na margem de erro bem estendida. Em um segundo cenário, com o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, testado no lugar de Ratinho Júnior, Flávio e Lula voltariam a ter empate técnico. O petista nesse recorte tem 40,5 e Flávio 36,6, e aqui tem outras pesquisas aqui com outros nomes, tá? O Renan Santos aqui com 0,5, também Ciro Games 0,5. Ciro Games aí, cara. Vai concorrer Ciro Games? Não, ele vai tentar o governo, né? Vai tentar o governo. Eu acho pouquíssimo provável que ele vai. A não ser que ele apareça como um candidato competitivo que ele nunca foi. Nunca foi. Mas precisa de voto? Precisa. Se o Lula não existisse, eu seria o Lula, segundo Ciro Games, né? Mas essas pesquisas também, a gente tem bastante tempo ainda para as eleições. Você acha que essas últimas coisas que aconteceram, o desfile que, para mim, ali não deveria ter acontecido nunca, né? O Lula deveria ter barrado ali no nascedor, ele recebeu a escola
em algumas 2 vezes ali, né, no Planalto, no Palácio do Planalto. A coisa das taxas, que ainda não, essa pesquisa não pegou, né, dessas novas taxas do Haddad, que deu um ruído muito forte, apesar do Haddad explicar que não é isso, que 99% dos celulares são feitos aqui no Brasil, não vai ter taxação, não vai aumentar preço, mas pegou, né, e a extrema-direita usou mais uma vez, como usou no Pix, como a taxa da brusinha, e também essa parte do INSS do Lulinha, né, sendo agora, tendo o seu... aberto ali o seu fiscal todo, né, suas contas, né, por e até o Alcolumbre deve barrar isso, mas o ruído já ficou, né, Calejão? Peraí. Ô, Bezi, queria você mostra isso aqui que eu tô te mandando aí, ó, porque eu vou fazer de novo, tá, pra galera, pros bebês aqui, depois não falar, né, meteu o truque da bolinha. Dá uma olhada aí, ó, no teu... É rapidinho. WhatsApp? O vídeo. Esse vídeo aí eu fiz. Que dia que é isso aí, bicho? Isso aí foi 14 de outubro de 2022. Nossa, tava com uma cara de acabado, hein, mano? Tava, velho. Eu tava com o braço quebrado, acho. Não lembro se era essa época aí, mas. Roda isso aí rapidinho, só pra gente mostrar isso aí. Vamos ver. Cabelão, hein? A família Bolsonaro, o Centrão, os conservadores, o dogma religioso, a família de bem, entre aspas, e gente de bem, entre aspas, o setor financeiro, ingerências estrangeiras, não importa quem você cite, nem o inferno inteiro reunido pode parar a gente agora. Nós vamos vencer essa eleição e, a partir de janeiro de 2023, a gente vai começar a derrotar o nazifascismo brasileiro. E eu disse nessa ocasião, Bezi, que a diferença ia ser de 2 milhões de votos. Eu vou deixar registrado aqui de novo. Se o Flávio Bolsonaro for do jeito que ele está para a eleição aí, a coisa não vai ficar assim. A coisa não vai ficar nesse âmbito de Paranauê Pesquisas e o caralho. Vai aparecer muita coisa, tá? Então, exatamente. A diferença vai ser maior. A diferença vai ser algo entre 5, 7 milhões de votos. Se a coisa for... eu acredito que vai ter segundo turno. Muita gente dizendo que não vai ter segundo turno. Não acho que o Lula vence isso em primeiro turno, mas acho que a margem no segundo turno é maior. Caso o contexto sociopolítico permaneça como ele está nesse momento. Então, eu vejo um esforço, tá, por setores da Faria Lima, setores da mídia hegemônica, tentando, de alguma forma, emular estratégias lavajatistas, sim. As coisas que acontecem não são excludentes no sentido de caracterizar um jogo de soma zero, que é isso ou aquilo. Então, isso está acontecendo, sim. Só que, no limite, quando a coisa avançar e as chapas estiverem definidas e começar a sair podre e começar a ter que ter debate, você vai evitar isso? Isso vai pesar para o lado do Flávio Bolsonaro e ele vai ser derrotado pelo Lula. Esse não é o principal risco que eu vejo para essa eleição. O Castro Rocha fez uma aula no ICL muito boa que chama A Semente do Caos, argumentando que, e eu concordo com ele, que o principal risco é o Senado Federal. Aí sim, Bezi. Aí a coisa me parece muito mais Câmara e Senado Federal. A Câmara já é profundamente reacionária hoje, o Senado ainda tem alguma coisinha ali que segura, mas me parece que para esse ano a coisa pode complicar muito se eles formam maioria no Senado. Se eles tiverem qualquer coisa acima, são 81 senadores, né? Se eles têm qualquer coisa acima de 41 senadores, eles mudam a correlação de força que eles têm com a Corte Constitucional do país, e aí sabe-se lá o que vai acontecer aí. O STF também está numa posição difícil por conta dos últimos escândalos, sobretudo por conta do Toffoli recebendo o André Esteves desembarcando de helicóptero em Porra de Ilha da Fantasia. Não tem como ignorar esse tipo de coisa. Se você faz jornalismo e sociologia no nível sério, não tem como ignorar. E isso também vai custar, vai ter implicações eleitorais, digamos assim. Agora, o principal que eu vejo não é na disputa da chefia do executivo. Qualquer coisa pode acontecer? Pode. O Flávio pode derrotar o Lula e a gente estava todo mundo errado? Pode. O caralho de determinar prognóstico em ciências sociais é que muitas vezes você erra. É um jogo tão... Veja, na ideia, para te passar, nas ideias do campo marxiano, Bezi,
acho que é no 18 de Brumário, que não vou lembrar exatamente em qual livro, mas Marx diz exatamente isso, que os homens fazem a sua história, mas não a sua própria vontade, porque as condições futuras ainda não estão determinadas, Bez. Então você não tem como saber exatamente. Sabe, eu posso fazer uma análise que hoje é super pertinente e que amanhã acontece alguma coisa, já muda o contexto inteiro. Por isso que eu sempre te falo do xadrez, velho. Se você tem uma determinada disposição das peças, mover o peão uma casa para frente é a melhor jogada que você pode fazer. E todos esses engines, essa máquina, né, de analisar Stockfish e o caralho, vai te dizer que aquela é a melhor jogada que você poderia fazer. Se você muda um único peão no tabuleiro, aquela que era a melhor jogada virou a pior cagada que você poderia fazer. Essa mesma complexidade se aplica para o jogo da própria política institucional. Então, a análise que a gente faz nesse momento vale para a disposição das peças no tabuleiro nesse momento. Eu acho que o maior risco hoje é para o Senado Federal do que para a própria chefia do Executivo. Sem dúvida. Boa, Calejão. Rodrigo, Caleja, a Globo e seus associados vão tentar eleger o Flávio de forma como sempre fizeram, fomentando o antipetismo. O antipetismo é o principal combustível do bolsonarismo. Eu não tenho a menor dúvida. É a da extrema-direita, aliás. Agora, sabe o que é foda, Rodrigo, disso aí? A Globo também catalisou muito, fomentou muito a ascensão do bolsonarismo e deu ruim, né, Beze? Então, hoje, existe um certo efeito pedagógico que eles sabem que, puta, será, cara? Porque o bolsonarismo foi para cima deles. Foi para cima com força da Rede Globo, entendeu? Então, não sei, eu tenho certeza que existe todo um cálculo político que está sendo feito e, no limite, a gente sabe que todas essas famílias que controlam veículos hegemônicos, Beze, você já trabalhou nisso aí, são reacionários. Eu não tenho a menor dúvida que eles são reacionários. Os Marinho, pode falar os nomes? Você acha Pode. Os Marinho, os Mesquita, os Frias, antigamente os Tivita, o Macedo. Cara, essa gente é reacionária, não tenho a menor dúvida disso. Agora, no limite, eles também são pragmáticos. E eles vão fazer cálculo para ver se, puta, vale a pena ter outro aloprado como esse e, eventualmente, fortalecer a concorrência através de igreja e tudo isso que vocês sabem que rola? Não sei, é um cálculo bem elaborado esse, Rodrigo. O Heitor fala, Calej, hoje mesmo ouvi na CBN o Merdal Pereira passando pano para o Willy Wonka, falando que ele é mais moderado. A Globo já quer Flávio B. Mas veja também, Beze, porque isso acontece com o ICL também, tá? As pessoas às vezes não gostam de posicionamento. O cara assiste o ICL N1 e ele escuta uma análise. E ele toma aquela análise pelo... o ICL falou. O ICL tá fazendo isso. Não é o caso, gente. Tem 40, 50 analistas de política no ICL. Pode ser que você tenha o Rodrigo Viana dizendo uma coisa, o Demori outra, eu dizendo outra coisa, e cada um tem o seu próprio posicionamento. Na Globo também é assim, a despeito de ter uma orientação muito mais conservadora, como eu vejo. Mas tem gente que discorda na Globo. E com frequência você traz, por exemplo, aqui para o canal, análises da Globo News com as quais a gente concorda, certo? Sim, do Otávio Guedes, principalmente. Né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!